Saudações, concurseiro! Vamos resolver mais uma questão do concurso da Secretaria de Estado da Administração, Recursos Humanos e Previdência do Estado do Amazonas. A questão de hoje é muito interessante. Vamos falar sobre covariância e também de independência. O enunciado é o seguinte: analise as afirmativas a seguir a respeito de duas variáveis aleatórias x e y. Temos aí, então, se x e y são independentes, então a covariância entre x e y é nula. Se a covariância entre x e y é nula, então x e y são independentes. Se x e y são independentes, então a esperança do produto xy é igual ao produto das esperanças E de x vezes E de y. Se a esperança do produto entre x e y é o produto entre as esperanças, E de x vezes E de y, então x e y são variáveis aleatórias independentes. Temos então as opções da questão e vamos passar à resolução dessa questão. Bem, para resolver essa questão, vamos relembrar a definição de covariância. E a definição de covariância é o produto, é a esperança do produto de x menos a média de x vezes y menos a média de y. Temos então aí a definição de covariância. E vamos analisar então o item 1, que aparece no enunciado, e afirma que se x e y são independentes, então a covariância entre x e y é nula. Bem, vamos então analisar o item. Primeiramente, esse item está correto. Esse item, rapidamente, o concurseiro afirma que está correto, mas a prova dessa correção talvez não seja tão trivial. Temos então, vamos considerar então, duas variáveis aleatórias x e y discretas, de tal sorte que p de x e y é a função de probabilidade conjunta de x e y, e vamos dizer que essa função de probabilidade, claro, atende aos requisitos teóricos. Com isso, vamos supor inicialmente que x e y são independentes, já que o item fala se x e y são independentes, então temos que partir dessa suposição. Temos então que a covariância entre x e y, pela definição, é isso aí que já vimos, essa fórmula que já vimos. Então a covariância entre x e y é dada pelo produto de x menos y, x menos μ de x, vezes y menos μ de y, vezes a probabilidade, a distribuição conjunta de probabilidade entre x e y. Isso pela definição de esperança. Agora nós vamos então, supondo a independência, podemos escrever esse grande somatório, não se assuste com esse somatório, podemos escrever ele dessa maneira, dizendo então que a probabilidade conjunta entre x e y, a função de probabilidade, é dada pelo produto das distribuições, funções de distribuição, funções de probabilidade marginais de x e de y. Essa é a condição de independência entre as probabilidades, as funções de distribuição de probabilidade de x e de y. Vamos rearranjar esse somatório para separar quem é a integral de x, que aparece aqui isolada, da integral de y, já que a integral de x, aliás, o item x menos a média de x é uma constante em relação ao somatório de y. Da mesma maneira, y é uma constante em relação à integral de x. Então, com isso,
reescrevemos aqui essa integral para obter o produto das integrais de x e de y. A partir disso, vamos então continuar detalhando essa integral para dizer o seguinte: fizemos aqui então a propriedade distributiva, x menos μ de x, ficou escrito xi vezes a probabilidade de xi, menos μ de x vezes a probabilidade de x. Da mesma maneira, no produto aqui do y menos a média de y. Apenas estamos rearranjando essas integrais discretas. Obtemos então a seguir, agora efetuando o somatório, essas integrais aqui, estamos apenas desmembrando essas integrais. Finalmente podemos obter aqui mais o detalhamento dessas integrais. E, na verdade, aqui parece que repetiu, né? Repetiu. E temos aqui a média de x nessa integral, ela é um valor constante, já que o valor esperado é uma constante. Então, ele sai da integral, vem aqui para fora. O que resta aqui é o somatório da probabilidade de xi igual a xi, e já que se trata de uma função de probabilidade de uma variável aleatória discreta, o somatório de toda a sua probabilidade no seu domínio é igual à unidade. Da mesma maneira, nesse produto aqui de y. Temos, então, essa primeira integral representa a esperança de x, e essa segunda integral ficará exatamente dessa maneira aqui, reescrevendo em função de μ de x, né? Temos aqui esperança de x igual a μx, somatório de probabilidade de xi igual a xi dará 1, e a constante é de x, ou, como está escrito aqui, μ de x. Temos, então, μ de x menos μ de x, μy menos μy. Aqui temos um erro de digitação. Então, esse produto aqui será nulo. E concluímos aí que se x e y são independentes, a covariância entre x e y é nula. Primeiramente, devemos supor a independência. Lembre, então, lá de tabela verdade, que uma verdade nunca implica numa falsidade. Então, se temos aqui uma verdade, toda essa afirmação lógica aqui é verdadeira. Se x e y são independentes, então a covariância de x e y é nula. Isso está correto. Passamos, então, agora a analisar o item 2. Vamos ver se é válida a volta. Se a covariância de y é nula, então x e y são independentes. Ora, isso não é válido. Veja que, pela definição de covariância de x e y, temos aqui novamente escrito a definição de covariância, considerando ainda nossas variáveis aleatórias independentes. Aliás, as nossas variáveis aleatórias discretas, xi e yi. Veja que não há como garantir que a probabilidade conjunta entre x e y será dada pelo produto. Probabilidade de x vezes probabilidade de y, que é a condição de independência. Logo, se a covariância entre x e y é nula, não há como garantir que x e y são variáveis aleatórias independentes. Logo, esse item aí está incorreto, simplesmente usando a definição de covariância. Passamos agora a analisar o item 3, que afirma o seguinte: se x e y são independentes, então a esperança do produto x vezes y é igual ao produto das esperanças. Vamos então analisar esse item.
Lembrando mais uma vez a definição de covariância, podemos então detalhar um pouco mais essa fórmula para escrever ela de uma maneira diferente. Veja que a covariância entre x e y, vamos fazer aqui a distribuição, né? Propriedade distributiva aqui dentro da esperança. Obtemos então essa expressão. Segue-se que o operador esperança, ele é um operador linear. Então, essa expressão acima pode ser escrita dessa maneira aqui. Esperança de xy menos esperança de x vezes μy menos esperança de μxy mais a esperança de μx e μy. Ora, μy é uma constante, pode sair para fora do operador esperança. Da mesma maneira, μx é uma constante, pode sair para fora do operador esperança aqui em y. E μy vezes μx é uma constante, logo a esperança de uma constante é a própria constante. Apenas estamos aí usando a propriedade do operador esperança. Então, finalmente teremos aqui que a covariância entre x e y será igual à esperança de xy menos E de x vezes E de y. Se supormos que a covariância de xy é nula, aliás, né? De 1 nós temos que, se x e y são independentes, segue-se que a covariância é nula. Então, veja, estamos supondo a independência. Já mostramos no item 1 que se x e y são independentes, a covariância entre x e y é nula. Basta, então, igualar essa expressão a zero. Finalmente, obtemos que a esperança de xy é a esperança das esperanças individuais, de x e de y. Concluímos, então, que se x e y são independentes, a esperança do produto xy é igual à esperança de x vezes a esperança de y. Esse item está correto. Vamos agora, então, ver se é válida a volta, ou seja, o item 4, se a esperança de xy é igual à esperança de x vezes a esperança de y, então x e y são independentes. Vamos, então, analisar esse caso. Ora, esse item está incorreto. Conforme vimos no item 3, se a esperança de x é igual à esperança de x, a esperança de xy for igual à esperança de x vezes a esperança de y, fica garantido que a covariância é nula. Mas pelo item 1, aliás, pelo item 2, não garantimos que há independência. Ou seja, se garantimos que a covariância entre x e y é nula, não há como garantir que há independência. Já vimos isso no item 2. E temos então que o item 4 é incorreto. Finalmente, fazendo um resumo da questão 26, analisando as afirmativas, se x e y são independentes, então a covariância entre x e y é nula. Esse item está correto. Se a covariância entre x e y é nula, então x e y são independentes. Esse item está incorreto. Se x e y são independentes, então a esperança entre x e y é de x vezes E de y. Esse item está correto. E finalmente vimos que se a esperança de x e y é de x vezes E de y, então x e y são independentes. O item está incorreto. E o gabarito da questão é a opção B. Ora, esse tipo de questão é uma questão que o estatístico não levará mais de 1 minuto para resolvê-la, para marcar o seu gabarito. Entretanto, a prova dela, vimos que não é tão simples. Talvez não seja o caso de desenvolvê-la no dia da prova. Ou seja, conhecendo antes como a banca costuma cobrar as questões de estatística, o concurseiro se exercitará a fim de se preparar
para no dia da prova apenas marcar essa questão, esse tipo de questão. Por isso é muito importante você exercitar com questões de concursos anteriores. E eu venho oferecer para você, lançamento dessa semana, 52 questões de estatística. Na série 52 questões de estatística, você terá aí o volume 15 com 52 questões de probabilidade condicional e independência. Você pode pedir por e-mail. É muito importante você ver essas questões, porque temos lá várias questões abordando essa condição de independência e também várias questões que não se fala nada acerca de independência. Você descobre que as variáveis são independentes, e outras que não se fala nada de independência e você descobre que não são independentes. Ou seja, esse segundo caso é menos comum e são questões mais trabalhosas. Não deixe de adquirir esse material, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para acompanhar mais novidades do concurseiro estatístico. E se você quiser conhecer todos os materiais à sua disposição, dê uma olhada na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.